Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos os ouvintes da palavra do dia. A palavra de hoje está em Isaías 9. Diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros, e o cetro do seu opressor como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus por esses 7 versículos que nós acabamos de ler. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, hoje é sábado, né, pessoal? Dia 12 de abril. Meu Deus, né, gente? Olha aí o tempo voando, né? Passando como a nuvem, né? Como a flor da erva nascendo rapidinho, mais rapidinho também está indo. E assim podemos contar os nossos dias de maneira tal que nós venhamos receber corações sábios, né? Que os nossos dias sejam válidos, que nós venhamos aproveitar esse dia para edificação, não deixar ele embora, né, de qualquer forma, mas o nosso dia venha ser sempre produtivo, abençoado, né, que cada dia que passa a gente venha adquirir mais sabedoria da parte de Deus, prudência, né, que a gente venha alcançar graça de perdoar as pessoas. Isso aí, gente, é uma grande virtude, né? Se você conseguir, você será um homem honrado, abençoado, muito, muito na presença de Deus. Porque isso aí é um desafio, né, gente? Perdoar. Não é qualquer pessoa que tem essa virtude, essa graça de perdoar, principalmente, né, na área emocional, né, gente? Quantos casais estão separando porque não conseguem se perdoar? Não é só por conta de traição, essas coisas, não. Uma briga, uma discussão, né? A esposa tem depressão pós-parto, não quer nem ver o marido, né? E às vezes o marido não busca Deus, não tem sabedoria para passar essa fase, acabam se odiando, o inimigo faz a festa, né? E acaba separando, né? Tem tantas coisas que a gente poderia solucionar no joelho, né? E às vezes a gente não faz isso, né? E tem muitos aí que estão passando por isso, né, gente? Mas que nós venhamos ganhar coração sábio, né? Olhando para a palavra de Deus, porque ela nos orienta. Quando um homem, o ser humano, ele vai buscar socorro em Deus,
né? Ele vai fazer o quê? Ele vai orar, ler Bíblia, ele está buscando socorro em Deus. A pessoa, ela é guiada, né, pelo Espírito Santo de Deus e há de se salvar tanto a si mesmo como a sua família, salva o esposo, salva a esposa, né, daquela situação terrível e ainda ganha a vida eterna, né, gente? Porque não é só o casal, tem os filhos, né, gente? Que muitas das vezes ficam ao léu, jogados, né, na vida, né, pessoal, assim, na vida emocional, psicológica, acaba destruindo muitas pessoas, né? Criança cresce desse jeito. Mas vamos buscar socorro no Senhor, né? Muitas das vezes a pessoa fica olhando muito o que os outros vão falar. Mas se eu começar a frequentar a igreja, começar a buscar Deus, o que não vão falar de mim? Vão rir de mim lá no serviço. Gente, mas para falar de você por trás, que você está com o lar destruído, que você está numa situação terrível, eles vão falar também, mesma coisa. Mas que falem, mas fale aquilo que é bom, né? Realmente a pessoa está buscando a Deus para a sua vida. E nós vemos, gente, que, glória a Deus, que a gente tem que cuidar, né, da nossa vida espiritual. Porque cada um de nós vamos dar conta de si mesmo para Deus, né? E nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas muitas pessoas não ligam, tá deixando o diabo fazer o que quer nas suas vidas, né? Sendo que a gente tem um socorro, sendo que a gente pode ter um suporte muito grande. A gente pode ter um guerreiro do nosso lado, que é o Senhor Jesus. A gente pode ter um vencedor na nossa retaguarda. A gente pode ter um piloto, né? Um piloto experiente dirigindo o nosso barco, que é o Senhor Jesus, né? Não é que ele veio para nos salvar, que está todo mundo salvo, não é porque ele veio, gente, para desfazer as obras do diabo, que está tudo desfeito, entendeu? Ainda Satanás está solto, certo? Mas a vitória nossa é garantida se nós estivermos em Jesus. Até que se cumpra as profecias, a gente tem que batalhar. A gente tem que batalhar. O Senhor está dando para todo ser humano a liberdade de querer o Senhor Jesus ou não, né? Porque isso aconteceu lá no céu. Porque quando Deus, gente, eu vejo que Deus, ele criou os seres, né, angelicais, todos, né, no céu, todos, até o filho dele, né, criou todas as coisas que a gente possa imaginar, né. Só que eu vejo, tá, eu vejo, não é que está escrito, eu vejo assim que chegou um tempo que Deus pensou consigo. Será que eles estão comigo por escolha? Será que eles querem ficar comigo ou não? Eles vão ter liberdade agora. Eu vou dar liberdade para eles, se eles querem ficar comigo ou não. Às vezes eles estão aqui no céu, mas talvez eles não querem estar aqui. Talvez eles não querem que eu seja o rei deles. Eu vejo isso, gente, né? Aí então, gente, aconteceu tudo isso, esse rebuliço. Até os anjos tiveram essa oportunidade de querer ou não seguir a Deus. Você está entendendo? Então eu vejo isso, né? E lá no jardim também o Senhor criou o homem, mas o Senhor chegou uma certa hora que, mas será que, né? Eu vou dar escolha para eles, porque talvez eles não querem estar aqui. Não é verdade? E realmente, gente, tem acontecido isso. Então, estamos tendo um período longo de escolha, se a gente quer servir a Deus ou não, né? E nós vemos, pessoal, que feliz é aquele que escolhe a vida, né? Muito, muito feliz é aqueles que escolhem
coisas boas, né? Porque pensa em tudo quanto é coisa ruim, isso aí não é de Jesus, não é de Deus. Trevas, angústia, dores, tribulações, fracassos, pensamento negativo, suicídio, todas essas coisas, gente, não vem do Senhor. Deus não habita com essas coisas, né? Ele não tem esses pacotes de destruições. Com ele é luz, é bondade, é amor, é fidelidade, confiança, segurança, né? Salvação, vida eterna, propriedade peculiar dele. É isso que ele quer tornar a gente, coisas boas. Gente, então a terra, gente, foi angustiada pelo pecado, né? Da escolha errada do ser humano. A terra foi entenebrecida, a terra envelheceu nos primeiros tempos, né? Mas, gente, além do Jordão, da Galiléia, dos gentios, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, né? E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Olha que coisa mais tremenda, né, pessoal? Aí Deus enviou seu Filho amado para poder consertar as coisas, né, gente? Para consertar, para dar para o homem a liberdade dele ir ou não voltar para o paraíso, da onde a gente perdeu. Perdemos por conta do pecado, da escolha, né? E hoje em dia é a mesma coisa, né? Tem pessoa que ainda segue essa decisão tão errônea, tão cega, né, pessoal? De viver longe do seu Criador, de viver longe do seu papai amoroso, né? Viver longe do papai, gente, é insegurança. Como é horrível andar longe do pai, não é, pessoal? Como é gostoso a gente ter um pai que pega a gente pela mão direita, que nos livra do mal, que dá segurança para a gente, dá proteção para a gente. A gente tem alguém para recorrer, né? Ah, pessoal. Então aí a gente viu que ele preparou para nós um escape, né? O povo, quer dizer, todos nós, né, seres humanos, nós estávamos andando em trevas. Ai, pessoal, quando Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, ele lembrou das suas profecias, né? Ele disse: agora é a hora, agora é o momento de eu enviar a luz nas trevas. E aí então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, certo? E aí então o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus, gente. Nasceu lá em Nazaré, né? Em Belém, né? Lá da além do Jordão, na Galiléia dos povos lá, dos gentios, certo? Meu Deus, que tremendo, né? E ele desceu, gente, ele veio para cá. E ele veio anunciando a luz, ele veio anunciando o caminho certo, ele veio convidando o povo para a salvação, gente. Ele convida ainda, está convidando ainda. A porta da graça ainda está aberta. E ainda tem muitos cegos, ainda tem muitas pessoas, gente, que não acertou esse caminho. E é tão fácil, né? É fácil, porque luz não tem como você não enxergar, né? Mas a palavra mesmo diz que as pessoas rejeitam a luz e amam mais as trevas. Nossa, meu Deus, né, gente? Bom, a gente também vivia assim, né? Porque a gente tinha uma teimosia, a gente tinha um eu, um ego,
né? Por mais que alguém falasse pra gente, a gente levantava o topetão e a gente batia o pé e dizia que a gente tinha razão. Não, eu estou no caminho certo. Eu vou seguir o meu coração. Ai, meu Deus, aí que tá o engano, né, gente? Seguir o nosso coração, gente. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, gente, é desesperadamente enganoso. Porque o inimigo das trevas, ele trabalha muito na parte carnal, né? E ele oferece muitas coisas aparentes e ilude as pessoas, enganando o coração das pessoas. E o que mais ele trabalha é no sentido do sentimento amoroso, nessa parte aí. Por exemplo, tem um casal, ele vê que o casal não está se dando bem, ele prepara uma outra pessoa para dizer: eu te amo, você é valorosa, você é especial, seu marido não te trata bem, mas eu te trato. Sabe, tipo aquela conversinha que ele teve com Eva lá no jardim, sabe? Aí o seu companheiro, ou vice-versa, viu, gente? Ele se deixa levar por aquele engano, por aquela voz, né? Doce, sedutora. E a pessoa diz assim: é verdade, eu tenho que ser feliz. Aí tá o perigo, né? A destruição. E muitos caem nas lábias desse terrível enganador, né? Mas, gente, o que o Senhor, Ele promete pra gente é que a gente venha a se livrar da carnalidade. E Ele promete coisas boas pra gente. Se nós conseguir, gente, a gente vai conseguir sim, em nome de Jesus, a dominar esse sentimento carnal em Jesus. Ele mesmo dá força pra gente. Agora, se a gente não buscar socorro nele, sempre vai acontecer essa destruição, né? A gente viu aí esses dias sobre um casal que se casou esses dias, que a fulana de tal casou 5 vezes, né? Então é isso, gente. É um amor carnal, né? É um sentimento carnal, que qualquer coisa que um dos dois fizer, já tem divórcio. Você tá entendendo? Então, pessoal, nós devemos buscar a Deus sempre, 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 para que o nosso Senhor Jesus venha cuidar dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles venham estar escondidos em Jesus Cristo, certo? Para que os nossos olhos sejam sempre abertos, para que a gente venha ter amor de Deus no nosso coração, para que o nosso coração não venha ser guiado pelos sentimentos carnais. O nosso coração venha ser protegido pelo Senhor Jesus, né? Porque, gente, o jugo do pecado, ele é muito pesado mesmo, certo? O jugo do pecado, gente, deixa muitas marcas, né? Daí vai a pessoa passar no tratamento espiritual, na libertação. Tem muitos que não conseguem chegar a ter isso. Tem muitos que desistem no caminho, não quer passar pelo processo de libertação, né, gente? Então, para que isso não venha acontecer, a gente venha estar firmado no Senhor Jesus, gente. Vamos buscar o Senhor Jesus. Não fica olhando o que a sua mãe, seu pai vai falar. Não fica andando atrás de opinião de ímpios, de amigos. O que o seu amigo vai falar? O que o seu companheiro de serviço vai falar? Porque se você ficar olhando isso, quando você estiver lá no fogo do inferno, ele vai falar o que para você? Bem feito, quem mandou você me ouvir. Satanás vai dar pulo de alegria de saber que você está lá com ele, né? Então a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual para a gente ser salvo. Olha que um menino nos deu,
O menino nos nasceu, o filho se nos deu. Gente, e o nome dele, sabe de quem que é esse menino? Aquele que nasceu na manjedoura? É o maravilhoso. O nome dele, gente, sabe qual é? Conselheiro. É o que ele está fazendo hoje, dando conselho para a gente. E aí o inimigo, né, o derrotado, ele fala assim para você: se conselho fosse bom, ninguém daria, venderia. Então, sabe por quê? Porque ele sabe que se você seguir o conselho do Senhor, você vai deixar as trevas. Você vai deixar de ser escravo desse sentimento seu. Você vai conseguir dominar esses pensamentos seus. Você não vai ser mais guiado por esses pensamentos. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz que conselho não é bom. Mas o Senhor Jesus, gente, ele é conselheiro. E os conselhos do Senhor Jesus, gente, é conselho de pai. É conselho de um forte vencedor. Você está entendendo? Deus forte, o nome dele. Olha o nome dele, gente. Olha o nome dele, no verso 6, tá? Olha, eu estou lendo, gente, Isaías 9, verso 6. Maravilhoso. Maravilhoso porque, gente, porque ele faz maravilhas. Conselheiro porque ele dá conselhos. Deus forte. Você está entendendo? Não é um Deus fracassado. Não é um Deus derrotado. A morte dele na cruz não é derrota. A morte dele na cruz é a maior vitória que o ser humano poderia ganhar da parte de Deus. Ele foi vencedor na cruz. Está entendendo? A vida dele foi dada para a nossa salvação. Mas ele não ficou sepultado, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Porque todos os seguidores do Senhor Jesus vai vencer a morte também, gente. Sabia disso? Sabia que na hora da morte do ser humano que crê em Jesus, ele não morre? Ele passa da morte para a vida? Você está entendendo? Passa da morte para a vida. Não, o corpo é enterrado, o corpo tem sangue e água, ele apodrece, então tem que ser enterrado. Não pode herdar a vida eterna no corpo, certo? É matéria, vai ter que ser enterrado. Mas a pessoa, gente, ela passa da morte para a vida. E se a pessoa morrer sem Jesus, ela passa da vida, ela passa para a morte eterna. Você está entendendo? Já pensou isso, né? Então, o nome de Deus, gente, é Deus forte. Você está entendendo? O nosso Deus não é um Deus fracassado. É um Deus forte. É o Deus que quer ser seu Deus também. Está entendendo? Gente, o nome dele é Pai da Eternidade. Gente, se existe eternidade, Deus, ele é o Pai da eternidade. Olha o tamanho desse Deus, gente. Olha o poder desse Deus, gente. Você está entendendo? Desse Jesus, gente. Desse menino que nasceu. Olha o poder dele. O nome dele é Pai da Eternidade, gente. Ah, quem que não quer viver? Não é verdade? Se você sair fazendo uma pesquisa por aí, perguntar quem quer morrer, todo mundo vai falar que não quer, né? É o Pai da Eternidade. Ele dá vida pra gente, vida eterna. Olha que presente mais lindo do mundo, gente, mais maravilhoso, presente mais seguro, né? E rejeitar tudo isso, gente, por conta do que os outros vão falar, que os outros ficam sabendo mesmo que você está andando na luz, né? Olha o nome dele, gente, Príncipe da Paz. Oh, coisa mais linda, gente. O Senhor Jesus é o Príncipe da Paz, gente. Do que eu disse?
da paz. Meu Deus, príncipe da paz. Oh, meu Deus. Eu lembro até hoje, né? Quando realmente eu tive encontro com o Senhor Jesus, aí eu cheguei na casa, tinha uma irmã, essa irmã que sempre, ela me acolhia, né? Espiritualmente, minhas amigas, né? E falando nisso, depois de muitos anos eu encontrei ela agora na rede social, coisa linda, né? Encontrei ela. E agora a gente está se falando diariamente, né? Então, a primeira vez que eu senti a paz, eu falei assim para ela, né? Ah, não sei, tô sentindo uma assim, ai, é uma coisa gostosa dentro de mim. Ai, que gostoso, né? Ai, não sei expressar. Falei para ela uma coisa assim gostosa. Aí ela falou assim: ah, é paz. Eu falei: ah, é isso que é paz. É, gente, sentir a paz de Deus, né? Ai, pessoal, a paz de Deus é tudo, né? Quando alguém diz para você: oh, paz de Deus, meu irmão. Oh, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você recebendo isso, gente. Meu Deus, mas a gente tem que receber mesmo, sabe? O nosso coração precisa muito de paz, gente, né? Quantas pessoas estão por aí sem paz, né, no coração. Ai, e o Senhor Jesus, gente, Ele é o responsável pela paz. Gente, o Senhor Jesus, sabe o que é um príncipe? É o primeiro, é o líder, né? Ele tem esse poder, ele é o príncipe da paz, né? Então, tudo de bom que a gente possa imaginar e muito mais além está nele, no Senhor Jesus, né? Ó, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sob o trono de Davi e no seu reino para firmar, fortificar em juízo e em justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você está entendendo, gente? Porque Deus é um Deus zeloso. Tem muitos irmãos aí, gente, que estão invertendo as palavras, dizendo que zeloso é ciúme, que Deus é ciumento, que quando diz zelo é ciúme. Não, zelo é zelo, certo? Zelo é um cuidado muito especial, certo? Então, o zelo de Deus, gente, vai fazer isso tudo aqui, a cumprir, né? Então, o Senhor Jesus, que é o príncipe de todas as coisas maravilhosas, ele assume o trono de Davi, porque não tem outro para assumir o trono de Davi. Porque todos que assumiram o trono de Davi, gente, pecaram, erraram, não se consertaram, morreram no pecado, não eram dignos de assumir esse trono, gente, da tribo de Judá. Mas esse menino nasceu, né, que é o forte redentor, ele nasceu então da linhagem de Davi, e o reino dele, gente, vai ser eterno. Ele vai assumir esse trono, certo? E vai reinar por 1000 anos lá em Jerusalém, não nessa Jerusalém velha, mas na nova Jerusalém que vai descer do céu e vai pousar ali no Monte Sião. E todos os remidos, gente, todos os santos, eu, você também, todos nós, gente, vamos estar com o Senhor Jesus nesse reino. Quem vai reinar com Jesus? Amém? Vamos reinar com Jesus. E Ele está chamando, gente, Ele está convidando para a gente para fazer parte de todos os seus planos, né? Ah, gente, hoje é sábado, vamos tirar uns momentos para santificar. Vamos também cumprir a palavra, porque Ele disse que o sábado, gente, é estatuto perpétuo. A gente precisa consagrar, precisa orar, precisa fazer visita, gente. Vamos ter um tempo para ler Bíblia, para ouvir Bíblia, né? E orar e buscar Deus. Pedir para esse maravilhoso, para esse conselheiro, para esse Deus forte, para esse Pai da eternidade, para esse príncipe da paz,
está reinando dentro do nosso coração e nos guiando para que a gente não venha cair nessas trevas. Porque o mais que o inimigo quer, gente, é tirar essa herança preciosa da gente. Mas a gente não vai dar, não, a nossa coroa para ele de jeito nenhum, né, gente? Nós vamos ficar firme com Deus, não olhando para a esquerda nem para a direita, porque se a gente olhar, gente, a gente vai cair. Se a gente ficar olhando, aquele irmão lá fracassou, eu vou fracassar também. Não, de jeito nenhum, né? A gente vai orar para que ele venha se fortalecer. O irmão deixou de orar, vou deixar também. Nossa, mas aquele irmão lá era uma bênção. E ele parou, eu vou parar também. Não, gente, nós temos que olhar para o nosso príncipe. Nós temos que olhar para o nosso Redentor. Ele parou? De jeito nenhum, ele não desistiu. Ele tinha milhões de motivos, gente, para desistir, né? Ele tinha. Ele até pediu para o pai, é possível passar de mim esse cálice? Porque não é fácil. Mas, gente, ele não desistiu não, tá? Ele se fortaleceu, pegou a cruz dele e foi até o fim. Vamos olhar para ele, que ele é perfeito e ele pode nos ajudar, né? E que Deus abençoe seu dia, que você fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro. Amém. Amém, Jesus.